Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Começamos mais Universitária Esportiva, segunda-feira, dia 27. Ao meu lado, ela, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim de hoje, a gente vai saber das últimas notícias do que aconteceu nas Olimpíadas nesse final de semana. Hoje, já cedinho, o resultado da Fórmula 1, Pan-Americano de Badminton, que aconteceu no Canadá, tem piauiense com medalha. E a gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho. E no Bola na Rede, claro, os resultados das seleções de futebol nas Olimpíadas de Londres, além das rodadas do final de semana, Campeonato Brasileiro Série A, B, C e D. Então, fique sintonizado que a gente tá no ar. Quanto você pagaria para assistir 6 bandas numa noite? The Rockers apresenta Quanto Vale o Show na Tenda Alternativa, dia 4 de agosto. Você entra de graça, as bandas tocam e diz quanto valeu o show. Com as bandas New World, Estro, Chip, V-Road, Trinco, BR-316. Quanto vale o show na Tenda Alternativa, dia 4 de agosto? Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E o britânico Lewis Hamilton venceu sua segunda prova na temporada da Fórmula 1 ontem. Dominante, durante todo o fim de semana ele largou na ponta e conquistou o Grande Prêmio da Hungria da categoria, uma corrida marcada por poucas brigas por posição e ultrapassagem. É a segunda vitória de Hamilton na temporada de 2012, já que o britânico também foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no Grande Prêmio do Canadá em Montreal. O restante do pódio de Hungaroring foi ocupado por pilotos da Lotus. Kimi Raikkonen usou bem a estratégia para ficar na segunda colocação, seguido pelo jovem francês Romain Grosjean. Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Jason Button completam a lista dos 6 primeiros colocados. Os brasileiros fizeram uma corrida bem regular na Hungria. O Bruno Senna agiu bem nas brigas por posição e foi o 7º colocado, 2 postos à frente do Felipe Massa. O resultado de domingo deixa Fernando Alonso com vantagem ainda mais tranquila na liderança do Mundial. O espanhol da Ferrari agora soma 164 pontos, com 40 de vantagem sobre o australiano Mark Webber, 2º colocado, e 42 pontos sobre Sebastian Vettel, o 3º. A prova na Hungria foi a última antes do período de recesso da categoria. A próxima etapa do Mundial é o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, apenas no dia 2 de setembro. Um domingo que começou com corrida de Fórmula 1 muito chato, uma coisa que a gente não tinha visto ainda nessa temporada, uma corrida sem ultrapassagens, corrida um tempo inteiro dominada pelo Hamilton. Então, acho que alguns jogos das Olimpíadas acabaram salvando quem queria ver alguma coisa boa na TV. Realmente, pela manhã, você já acordava, para quem já estava acostumado a assistir a Fórmula 1 e ter toda aquela emoção das brigas por posição, de toda a nova regra que melhorou, deu uma ótima roupagem nova à Fórmula 1, que agora não são mais os carros que andam sozinhos, agora os pilotos têm de demonstrar talento sim para poder pilotar. Mas essa corrida do domingo, esse circuito da Hungria, foi muito tedioso. Praticamente não tivemos alteração nas posições. E desde a primeira volta foi a mesma coisa até o fim, então vamos ver se já na próxima vai ser um pouquinho mais... Volta a ficar mais animado, porque a gente teve o começo de temporada excelente, com 7 pilotos diferentes vencendo as provas. Vamos ver se continua do jeito que tá, para poder não ficar nesse marasmo que foi essa última corrida. E agora a Fórmula 1 que só vai voltar no dia 2 de setembro. Vamos ver se nessa segunda etapa, após esse recesso aí da Fórmula 1, a gente continua com uma boa disputa para que não cheguemos no final da temporada já com tudo definido desde sempre. Se bem que a briga aqui entre o Mark Webber e o Sebastian Vettel, com 2 pontos de diferença entre um e outro, tá muito boa de se ver. Vamos falar do Campeonato Pan-Americano Júnior de Badminton, que encerrou ontem. E para quem não sabe, o Piauí trouxe 5 medalhas. Isso mesmo, o Piauí, que foi com um número pequeno de atletas comparado a Rio de Janeiro, São Paulo, acabou trazendo mais medalhas do que esses estados. A gente trouxe uma medalha de ouro com o Fabrício Farias no Sub-13, prata com o Fabrício Farias e Sâmia Lima em duplas, o bronze com a Sânia Lima e a Juliana Viana,
mais um bronze com a Samia Lima e Manuela Goren, e mais um bronze da Sânia Lima. Então, parabéns aos piauienses que foram ao campeonato e trouxeram essas medalhas. Uma coisa que está melhorando, o Piauí que só teve nesse campeonato Pan-Americano Júnior competidores a nível abaixo da idade, menos de 16 anos, justamente para eles ganharem essa experiência na competição, e eles acabaram indo muito bem. A delegação piauiense foi com um número total de 6 atletas. Nós voltamos com 5 medalhas nas provas que eles disputaram. Duplas mistas, duplas feminina e masculina, simples. Então é um excelente resultado, principalmente pro Piauí, para a delegação do Piauí de badminton, que já almeja um projeto para as Olimpíadas de 2016. E depois desse final de semana, é mais que certo que não dá para se duvidar da capacidade e da, até então, pouca estrutura que estamos tendo aqui, porque nós já conseguimos uma medalha olímpica de um trabalho que foi sendo feito desde uma categoria de base. Então é muito, muito importante essas medalhas que estão vindo com esses 5, com essa delegação que foi pequena, mas que fazendo frente e falando em termos de qualidade e não de quantidade, é muito superior às delegações do Sudeste. Rio de Janeiro e São Paulo, que são grandes centros que existe uma estrutura assim muito boa e bem superior à do Piauí. No entanto, qualidade não envolve tanto essa coisa. Agora, com a sede da Confederação Brasileira de Badminton no Piauí, agora parece que as coisas vão mudar, e aí o badminton está se destacando no Piauí já desde que foi implantado, com bons atletas, com bons resultados, sempre trazendo medalha nas competições, principalmente fora do país. Lembrando que esses atletas de badminton fizeram a primeira participação no Campeonato Júnior Mundial, então é mais uma conquista ainda, eles que deixaram todo esse nervosismo de lado para poder irem muito bem na competição. Já estão se sentindo como atletas mais que experientes fora do Brasil. Vendo que o Lucas Alves e o Ismael estão influenciando bem os novos jogadores de badminton por aqui. E hoje pela manhã a judoca Rafaela Silva perdeu a chance de se garantir pelo menos na repescagem da categoria até 57 quilos nas Olimpíadas de Londres. Ela foi desclassificada diante da húngara Hedvig Caracas devido a um golpe ilegal. Após ser eliminada da disputa, Rafaela desabou no tatame e chorou muito. Até a sua adversária foi tentar consolá-la ao final da luta, depois do anúncio da decisão dos juízes. No combate válido pelas oitavas de final, os juízes chegaram a apontar um vazare para a brasileira no começo da luta, mas a arbitragem verificou o vídeo e decidiu punir a brasileira por pegar na perna direita da adversária antes do desequilíbrio. O golpe foi proibido há 3 anos pela Federação Internacional de Judô. Rafaela dominava a luta, forçou uma punição à húngara, mas acabou se precipitando ao tentar derrubar a rival. Na luta anterior, a Rafaela tinha derrotado com tranquilidade a freguesa alemã Miriam Hopper na estreia com 2 Yukos. Caso vencesse a sua segunda luta, iria para as quartas de final e se garantiria ao menos na repescagem. Seguindo, teria a chance de disputar ao menos a medalha de bronze. Ela foi descoberta no projeto social do medalhista olímpico Flávio Canto. A judoca da Cidade de Deus tem 20 anos e é a atleta mais jovem de toda a equipe brasileira de judô. Ela é campeã mundial sub-20 em 2008, vice-campeã mundial sênior em 2011 e medalha de prata no PAN de Guadalajara no ano passado. Foi uma fatalidade, foi algo mais automático do que pensado. Tanto que no momento da luta, hoje pela manhã, todo mundo, inclusive ela, a técnica, quem estava assistindo não percebeu a catada de perna. Nem mesmo os juízes tinham percebido no momento em que ela acabou dando golpe, deram um vazare. Segundos depois, todo mundo acreditando que, quem sabe, ela acabasse com o empenho, a luta já fosse terminar, e acabou com essa desclassificação que realmente doeu em todo mundo que estava assistindo, principalmente nela, que realmente ficou muito abalada. Ela não acreditou, o juiz chamou ela várias vezes para ela se recompor, poder dar a vitória para a húngara, e ela que foi tão bem na luta, estava dominando a luta, estava indo bem, e todo mundo estava acreditando em mais uma brasileira que talvez conseguisse essa medalha no judô. E sem dúvida era uma grande aposta, porque a Rafaela Silva ela vinha medalhando nas mesmas competições que a Sara Menezes vinha medalhando. E o ritmo com que elas duas estavam vindo, sendo campeãs de torneio júnior, sendo terceiro, segundo lugar em mundiais sêniors, que elas começaram a competir numa categoria acima da idade delas.
Então, assim, era praticamente impossível não acreditar num resultado também positivo da Rafaela Silva. Infelizmente, ela deu esse kata-otoshi. Kata-otoshi é um golpe que se pega pela perna, e a catada de perna ela está proibida dentro do judô. Como a gente falou, há 3 anos ela foi proibida. E, infelizmente, a Rafaela Silva estava ainda nas oitavas de final, sem chances de ir para uma repescagem. A repescagem só é possível a partir das quartas de final. Então faltou uma lutazinha, faltou um pouquinho mais de concentração, porque talvez isso possa ter sido algo mesmo do inconsciente da atleta, porque a Rafaela Silva é especialista no kata-otoshi. Ainda mais uma competição que você na hora não tá pensando em regras e nada, você pensa em poder ser decisivo e passar para a próxima fase. Infelizmente não deu para Rafaela. Vamos ver nas próximas Olimpíadas, ela que com certeza vai ser mais um nome forte no judô. O jeito vai ser esperar. E a húngara vinha muito ruim na luta, a Rafaela muito superior a ela. A húngara teve um golpe de sorte de conseguir passar para a próxima fase. Só isso. Outro também que não conseguiu passar das oitavas foi o Bruno Mendonça, que teve uma luta amarrada contra o holandês da categoria até 73 quilos. Não foi uma luta muito boa, foi uma luta quem venceu foi a técnica e a experiência do holandês, porque ele simplesmente amarrou a luta, fez o Bruno Mendonça pegar 2 faltas, 2 shidōs logo no comecinho. O Bruno que ficou muito preocupado realmente com a arbitragem e deixou de fazer o dele. No judô não dá para se preocupar com o que acontece fora da luta. A arbitragem é algo fora da luta. Então, assim, ele podia ter ido com mais vontade, podia ter ido com um pouco mais de técnica e podia ter sido um pouco mais esperto. O Bruno pecou nessa luta dele, das oitavas de final. Ele que na primeira luta ele estrangulou com menos de 1 minuto o adversário dele. E simplesmente não conseguiu render na luta seguinte. O Bruno, que também vinha fazendo um bom trabalho, tinha chances até de subir ao pódio, certamente não ficaria nas oitavas de final. Ele iria brigar por uma medalha, mas foi muito infeliz com essa luta com o holandês. Mas vamos deixar essas derrotas de lado e vamos falar da melhor emoção que todo mundo, principalmente o Piauí, teve no judô. Sara Menezes, que deu um show nesse sábado e faturou a medalha de ouro, cravando o melhor resultado da história do judô feminino. A conquista piauiense veio na base da raça, com direito a lágrimas e muita emoção no tatame. E a adversária da final foi ninguém menos que a campeã olímpica de Pequim, Alina Dumitru, da Romênia. Apesar da experiência da oponente, Sara, de 22 anos, subiu no tatame apoiada por um histórico recente e extremamente favorável contra a rival, com 3 vitórias consecutivas. E no sábado não foi diferente. Quando o duelo começou, Sara adotou uma postura mais ofensiva, mais agressiva e aplicou os golpes mais perigosos desde o início. A 3 minutos e 29 segundos do fim, a brasileira encaixou uma chave de braço e quase finalizou a romena, que ficou reclamando de dores em seguida. Sara continuou superior até forçar a primeira advertência da Dumitru, sem pontuação. A menos de 1 minuto da luta, aos 47 segundos de luta, Sara encaixou uma linda técnica de sacrifício, um Yoko Tomoe-nage, e conquistou o Yuko. E quando parecia que ela apenas seguraria o resultado, a brasileira voltou a brilhar, conseguiu um vazare nos segundos finais e depois começou a chorar emocionada. Com a vitória, Sara Menezes igualou o feito de Mauro Imagem nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Até esse sábado, ela era a única mulher campeã olímpica do Brasil em modalidades individuais. Não só isso, a piauiense aliviou a pressão de medalhas do judô, que não faturava um ouro desde Rogério Sampaio em 1992. Apontado como possível carro-chefe do país em Londres, a modalidade tem chances reais de garantir medalha em todos os dias de competição. Isso poderia acontecer caso os outros atletas repetissem o mesmo empenho demonstrado por Sara. Antes da decisão, ela trilhou um caminho repleto de dificuldades ao longo dos jogos. Em suas 3 primeiras lutas, ela superou Ngoc Tu, do Vietnã, Laetitia Payet, da França, e Xu Genwu, da China, com apenas um Yuko. Já na semifinal, a brasileira encarou a belga Charline Van Snick e voltou a triunfar com a menor pontuação no judô, mas em nenhum momento esteve ameaçada pela adversária.
nós estamos já com o Flávio Meirelles aqui no estúdio, ele que vai também comentar isso que foi, se não uma abertura para os piauienses, foi abertura e fechamento, mais que com chave de ouro, porque Flávio Meirelles, você como um jornalista que já vem acompanhando Sara Menezes há um bom tempo, pode explicar muito melhor para quem ainda não entendeu esse momento que o Piauí, que a Sara está vivendo. Bom dia, Neila. Bom dia, Emanuele Madeira. Pois é, Manu. Acho que o piauiense que não se emocionou com a vitória da Sara no sábado, eu acho que ele não é muito piauiense. E, inclusive, não foram só os piauienses que se emocionaram. O Brasil todo, eu acho que se rendeu à atitude guerreira da Sara, muito concentrada nas lutas, como há muito tempo eu não vi a Sara muito madura. Uma postura realmente diferente do você olhava pra cara da Sara, ela tava concentradíssima. E a gente vocês falaram de desempenho do judô. Só com o resultado do sábado, o Brasil já tem o melhor desempenho da história do judô, que é esse ouro da Sara e o bronze do Kitadai. Inclusive, Kitadai é uma peça, né? Ele já conseguiu quebrar a medalha. Já quebrou a medalha, quebrou o dente. Novamente. Pensando que o que não ia ficar que não ia ser esquecido dele foi o do Pan-Americano. Ele vai com a medalha e consegue quebrar. A sorte dele que vão dar outra. Uma cagada em cada competição, hein? Mas é muito interessante esse lance da Sara. E eu me entusiasmo muito com a Sara. Quando eu comecei a trabalhar só com esportes, em 2010 eu trabalhava em 2009, aliás, eu trabalhava no Jornal Dia e me botaram, Flávio, você vai ser o repórter de esportes. E na semana seguinte, a Sara foi bicampeã mundial júnior. E agora eu volto a trabalhar só com esporte e a Sara é campeã olímpica. Para quem cobre o dia a dia, para quem sabe das dificuldades que a Sara e o Expedito têm, isso transforma qualquer conquista numa conquista ainda maior. E é por isso que quem está no esporte todo dia se emocionou ainda mais com essa medalha de ouro da Sara. E também fazer jus e dar todos os créditos ao professor Expedito Falcão, que foi de uma paciência, de uma persistência incrível. Quem acompanha sabe, o Expedito já tirou muito dinheiro do bolso para poder viajar com a Sara no começo da carreira dela. Um dos primeiros episódios que ele conta muito foi a viagem para a Bolívia, que ele teve que tirar R$5.000 do bolso para pagar as passagens, hospedagem, alimentação. E ele que foi realmente quem sempre acreditou na Sara, quando até mesmo ela desistia de tentar acreditar em qualquer coisa dentro das competições de judô. E hoje esse panorama da Sara especificamente mudou. Hoje a Sara é uma atleta que ela recebe o Bolsa Atleta do governo federal, que é uma ajuda e tanto. É uma atleta que tem 3 patrocínios, o que ajuda também. Mas que isso chame a atenção, principalmente da iniciativa privada. Às vezes a gente pede muito do governo. Acho que é a iniciativa privada que tem que ter a maturidade de saber da responsabilidade de investir no esporte. Porque o esporte no Piauí, ele ainda depende muito do estado, seja de prefeituras, como é o caso do futebol no interior, por exemplo, e do governo do estado. Acho que a iniciativa privada tem que se alertar para isso, porque é uma coisa também, são duas vias, ganha o atleta e ganha a empresa. Se você, a Infraero é patrocinadora da Sara e da seleção brasileira, a Infraero tá muito bem, cara. Fez ótimas campanhas ao longo aí desse pré-período olímpico e durante a Olimpíada Bradesco também. Enfim, a iniciativa privada tem que se alertar para isso, porque há muitos talentos que se perdem porque não se consegue lapidar até o fim. Eu conheço muita gente que já largou o judô porque não tinha incentivo. Exatamente, incentivo. E outra pessoa também que se deve ser chamada a atenção é Rosicléa Campos. Rosicléa Campos, que muita gente desacreditou quando ela assumiu a seleção feminina. Muita gente achava que ela não tinha o cacife para ser técnica da seleção. E ela simplesmente mudou a cara da seleção feminina de judô, fez a seleção feminina de judô se tornar muito mais competitiva que só uma ou outra atleta que estava na categoria. A Rosicléa Campos fez um trabalho primoroso, está sendo aí mais do que recompensada com essa medalha de ouro da Sara. Ainda temos Mayra Aguiar, que agora, com a eliminação da Rafaela Silva, é uma das principais chances e apostas certas
de medalha que nós tínhamos desde o começo. Particularmente, eu apostava mais até na medalha da Rafaela Silva do que da Mayra Aguiar. Eu esperava pelo menos uma prata da Rafaela e me deixou muito desolado a desclassificação dela, a tristeza dela, o choro dela foi realmente uma cena de cortar o coração, nossa senhora. E cena emblemática também desses Jogos Olímpicos foi ao fim da luta da Sara, aquela corrida, aquela abraçada na Rosicléia. Toda vez que eu falo eu fico com a voz embargada. Sendo emblemática também para quem acabou acessando os sites, da Sara correndo e infringindo as regras para poder abraçar o Expedito que estava na arquibancada assistindo, e o pessoal avisando para ela que era proibido, e ela já estava lá em cima abraçada com o Expedito, agradecendo ele. Também uma cena muito bonita de se ver. Foram os bastidores que ninguém conseguiu ver, mas a gente falando em emoção que o Brasil todo sentiu, o Twitter estava lotado de manifestações para Sara. A hashtag #ArrochaSara foi, acho assim, de uma sorte, não sei, mas que conseguiu arrebatar muita gente torcendo através dessa hashtag. O nome Sara Menezes foi simplesmente Trend Topics mundiais do mundo. Ela simplesmente passou quase o dia inteiro de competição nos Trend Topics. Então, assim, todo mundo passou, se não queria reconhecer, todo mundo passou a conhecer e reconhecer a Sara Menezes como a grande atleta que ela sempre foi. E agora não tem mais essa história de boicote, não. E só lembrando, a Sara só tem 22 anos. A Sara pode disputar aí pelo menos mais uma e tranquilamente 2 Olimpíadas, quando ela pode chegar em 2020 com 30 anos, tranquilamente. E já uma das principais favoritas ao ouro no Rio de Janeiro. Com certeza. Disputar esse bicampeonato olímpico em casa, para ela seria, para todo mundo, acho que seria mais que glorioso. E vamos seguindo, vamos pro resumo do domingo. Pro domingo que, após a estreia inspirada nos Jogos Olímpicos, o Brasil ficou sem grandes feitos ou medalhas no segundo dia de competição. Depois das 2 medalhas conquistadas pelo judô, Leandro Cunha e Érica Miranda pareceram sentir a pressão e acabaram desclassificados dos Jogos. Também uma certa dose de azar dos dois que foram eliminados ainda na primeira luta. A Érica, que estava muito bem, fez uma boa preparação, veio a Teresina, treinou e era uma das que poderia chegar, sim, com certeza, fazendo frente às outras adversárias, mas foi estrangulada ainda na primeira luta, um lance de azar que acabou com as chances do feminino do Brasil superar ainda mais as expectativas do Comitê Olímpico Brasileiro. Mas a maré de azar também atingiu a natação, que não conseguiu classificar nenhum brasileiro em qualquer que fosse a prova. Natação que todo mundo também fazia uma grande aposta, ainda mais depois do primeiro dia de competição, com o Thiago Pereira levando uma prata. Chegando em cima do Phelps. Justamente, em cima do Phelps. E chegar no domingo todo mundo com mais expectativa, mais esperança, e o Brasil ficar tão apagado como o Brasil acabou ficando no domingo, no dia de competição. Mas ainda vem o Cezão, nós ainda vamos comemorar algumas medalhas com a natação. Ainda tem o revezamento que a gente não pode esquecer, que tá muito bom. Mas o destaque negativo ficou mais uma vez para a ginástica artística. Quem não viu, Diego Hipólito mais uma vez desclassificado. Acabou mais uma vez levando uma queda que também influenciou a prova da Daniela Hipólito, que entrou na competição no solo muito abalada. Já no primeiro salto acabou quase caindo, desequilibrando. Ficou abalada toda a prova, muito emocionada e não conseguiu fazer nenhuma boa prova. Ela que era a força da equipe de ginástica, e com ela sendo uma das mais fortes. A Daiane, que fez excelentes provas, mas as outras 6 que eram novatos, lembrando Bruna Leal, a Etienne Franco e a Harumi, fizeram boas provas, mas não tem nível de Olimpíadas. Infelizmente, ginástica masculina de grupos está fora e ginástica feminina está fora de todas as provas, até o individual. Lembrando que na ginástica ainda temos 2 competições, o individual geral no masculino e argolas, que ainda temos chances de conseguir. Final que acontece sexta-feira, Arthur Zanetti e Sérgio Sasaki, os novatos no masculino, que acabaram pelo menos dando um pouquinho mais de força depois dessa mais uma eliminação, dessa barrigada, literalmente, do Diego Hipólito. E mesmo não sendo a brasileira mais regular das eliminatórias, a Daiane dos Santos
não obteve nota suficiente para seguir na disputa e se aposentou sem alarde, sem nunca ter conseguido ganhar uma medalha olímpica. Como a gente falou, o Brasil acabou sendo eliminado tanto da fase de grupos quanto individual, sem mulheres disputando ginástica. E com desempenho irregular das demais ginásticas, acabou de fora da final por equipes pela primeira vez desde Sydney 2000. Situação triste que a gente vê na ginástica brasileira, que sempre foi um dos esportes que o Brasil sempre parava para poder ver, era uma certeza de pelo menos uma final, chegar nas Olimpíadas de Londres, que era mais uma grande aposta, e a gente vê o Brasil eliminado assim, já na primeira fase. É difícil de poder engolir uma situação dessa. Muito do que se comenta é que a partir de agora começa uma nova fase da ginástica brasileira. Os grandes nomes que dominaram aí nos últimos anos estão parando ou estão em fim de carreira esportiva. É o caso da Daiane, que se aposentou, o caso da Daniele, que há muito tempo já vem representando o Brasil, o próprio Diego Hipólito. Com o Zanetti nas argolas já há uma renovação, e é o que deve, não sei se vai acontecer, que venham atletas com o mesmo nível, com o mesmo bom nível dos que vão parando, mas tem que acontecer. Não sei se vai, mas tem que acontecer. Analisando essas duas equipes do Brasil, a gente vê que a gente tem boas atletas para substituir. As meninas vão fazer uma boa substituição, lembrando ainda da Adrian Gomes e da Laís, que acabaram ficando de fora. São ótimas ginastas que realmente, se tivessem na equipe, poderiam ter salvo a falha da Daniele. E no masculino, Sérgio Sasaki e o Arthur Zanetti já estão mostrando que o Brasil está vindo com uma ótima geração de ginastas para poder continuar o que já tinham feito há anos. E acho que, para quem não lembra, em Pequim, em 2008, o masculino de ginástica já foi muito bem preparado. Foi eu não vou lembrar o primeiro nome, mas o sobrenome do garoto das barras paralelas era Rosa. Ele que teve se machucou nas Olimpíadas, acabou saindo da disputa. Mas ele tinha apesar de novo, tinha um preparo que era incrível. Ele fazia coisas nas barras que muitos dos atletas que já estavam competindo há vários anos em campeonatos mundiais não conseguiam. Infelizmente ele teve essa lesão e não conseguiu levar o Brasil até a final. E também não retornou para essas Olimpíadas, mas também teve uma boa qualificatória, teve uma boa classificatória nos pré-olímpicos de ginástica. Infelizmente ficou de fora, mas também é uma grande aposta da ginástica masculina para as próximas competições, inclusive para o Rio de Janeiro 2016. O Piauí, que agora tem um centro de ginástica, que pode aí revelar algumas crianças. Acho um pouco complicado já para essa Olimpíada de 2016, já está começando agora, mas para a Olimpíada de 2020 não é nada impossível, não. Já que estamos falando de ginástica, a gente que estava comentando antes do programa, as equipes de ginástica dos Estados Unidos, da Rússia e da China, o que foi a apresentação das equipes femininas à tarde, com destaque para a mais nova da equipe dos Estados Unidos, 16 anos, a Gabrielle Douglas, que fez apresentações impecáveis e acabou deixando de fora a favorita da equipe, a Jordan Weber, que foi eliminada, já que tinham, por fase classificatória, só duas ginastas do país podem se classificar. Ela, que foi a terceira melhor, acabou ficando de fora. Mas as duas que se classificaram são ótimas ginastas. A Rússia também, que mais uma vez deu um show de apresentação. Vai ser mais uma vez uma disputa de final que vai já começar impecável e muito bonito de ver, e que vai valer muito a pena. Agora também destaque para sempre Catalina Ponor, que foi primorosa ontem. Além de o Flávio Meirelles já está suspirando por Catalina Ponor, e ela simplesmente ontem deu um show no individual, no individual e no grupo. O time da Romênia, que veio também com uma renovação, veio com uma garota de 16 anos, que também foi espetacular. A menina tinha mais perna do que outra porra no mundo, mas conseguiu se sobressair na trave. Foi maravilhosa a apresentação dela, muito digna de uma medalha. Essas meninas que tem uma mistura entre as escolas de ginástica dos Estados Unidos e da China, e a China também, que ontem deu um show no solo. As meninas foram exemplares, foram de um primor, assim, uma vontade assim, você pegar e colocar assim numa prateleira, porque foi quase uma perfeição. Sinceramente, pegando o que o Brasil fez de manhã, o que esse grupo fez à tarde, o Brasil, a gente pode dizer que ele deu um pouco de vergonha pra gente ver todos os outros
rivais que tinham e realmente, se continuasse o nível, ia ser muito complicado pro Brasil levar uma medalha. E o Brasil que na Olimpíada passada, se vocês lembram do que eu lembro, o Brasil competiu de igual para igual com essas outras escolas, com essas outras equipes, e não deixou a desejar em nada, em quase nada, porque tivemos, enfim, uma queda e alguns tropeços das meninas, mas da mesma forma o nível técnico, o nível que elas estavam imprimindo era uma coisa muito boa de se ver. Era um espetáculo bonito, as apresentações do solo, nas barras assimétricas, na trave com a Daniela Hipólito, que é especialista no aparelho, na trave. E hoje, nessa competição, simplesmente elas não renderam. Por uma infelicidade do dia, eu não acredito, mas simplesmente não renderam. Mas vamos esquecer os esportes individuais e vamos falar dos esportes coletivos, que o Brasil acabou garantindo importantes vitórias. E após 16 anos fora de uma Olimpíada, o ansioso basquete masculino estreou com a vitória apertada por 75-71 contra a Austrália. Quem perdeu o jogo de manhã foi um jogo emocionante, que deixou, acho que todo mundo estava assistindo com o coração na mão, principalmente no final do jogo, quando a Austrália teve a chance de acabar empatando o jogo e todo mundo já desesperado. O Brasil que perdeu os 2 primeiros sets, aliás, perdeu o primeiro set, eu tô com a cabeça a mil. Perdeu o primeiro quarto, conseguiu se recuperar no segundo quarto, no terceiro e no finalzinho do quarto quase que a gente vê a Austrália empatando. E vamos dizer que realmente a seleção de basquete tem tudo para trazer uma medalha para o Brasil. Se não for a de ouro, pelo menos a de bronze a gente pode garantir. A expectativa do basquete brasileiro para essas Olimpíadas estão depositadas exatamente na seleção masculina. Até porque a seleção feminina ela já apresenta uma fragilidade já de alguns anos, e a gente pôde observar isso no final de semana no desempenho, na derrota da seleção sem Isiane. Mas é bom que se destaque, a Isiane não fez grandes faltas à equipe não. A equipe só não é boa o suficiente para garantir uma medalha. Já que falamos da seleção feminina de basquete que perdeu da França por 73-58 no jogo complicado, o Brasil até que deu um pouquinho de força, parecia que ia tentar deixar o jogo equilibrado e no final acabou não conseguindo. O jeito é esperar o próximo jogo, ver se essa seleção surpreende toda a torcida. O basquete ainda contou com o Leandrinho ainda muito nervoso na estreia, errou um bocado. O Rubem Magnanhart deu uma chamada nele, parece que para essa próxima partida, que vai ser amanhã, vamos ver se ele entra nos eixos e consegue não fazer a gente passar tanto sufoco como a gente passou nessa partida contra a Austrália. Até porque o Brasil ele precisa muito do Leandrinho. Porque o Leandrinho na seleção, muita gente chama o Leandrinho de pipoqueiro. E o que acontece com o Leandrinho é que às vezes sobra para ele sempre a última bola, a bola mais decisiva, e ele no lance difícil acaba não fazendo. E se ele não tiver inspirado e não tiver no jogo como foi contra a Austrália, vai ser complicado, porque o Brasil depende muito dele. Tem o Marcelinho Huertas, que é um ótimo armador, um dos melhores armadores do mundo. Tem o Alex, que é um jogador sensacional. Tem o Splitter, que é um grande nome. Também fez uma boa partida, ajudou muito o Brasil. Provavelmente os 2 melhores jogadores do Brasil são o Splitter e o Huertas. Então são 2 jogadores que são muito regulares. Se o Splitter começar a acertar os lances livres, a gente fica muito alegre e agradecido. Exatamente, tem expectativa de um bom desempenho. Mas a seleção, ela é boa, acho que dá pra curtir aí, dá pra esperar uma medalha aí. Agora, assim, dessa seleção que muita gente terminou criticando, foi uma perca de característica da seleção brasileira. Antigamente os chutes de 3 era a principal arma do Brasil, e nessa Olimpíada a gente pôde ver claramente que as infiltrações de garrafão foram muito mais utilizadas do que os chutes de 3. E isso, por um lado, é muito bom, porque a gente depende cada vez menos do Marcelinho Machado ultra inspirado. Até porque cada vez menos o Marcelinho Machado se mostra ultra inspirado. Chute de 3 que foi o que justamente deixou todo mundo desesperado quando o Anderson fez 9 pontos seguidos, que foi quando diminuiu a distância do Brasil na pontuação, que foi o que acabou realmente fortalecendo a Austrália no último quarto, mas graças a Deus o Brasil conseguiu segurar nos últimos 9 segundos, deu tudo certo e a gente conseguiu a vitória. Continuando falando dos esportes coletivos, o vôlei masculino, após seu pior desempenho na Liga Mundial na gestão Bernardinho, venceu sem susto fácil
tranquilo a Tunísia por 3-0. Passeio no parque, não dá nem pra começar a comentar a respeito disso. Uma boa partida do Giba, que voltou aí, mas também não dá pra ser medido porque o adversário também deixou a desejar, mas também aplicou uma boa pressão em certas partes da partida, que a gente não pode deixar passar simplesmente. O ponto positivo disso é estrear contra uma equipe fraca e atropelar a equipe fraca, ou seja, você tira o nervosismo da estreia jogando bem e massacrando o adversário, isso já tira muita pressão da equipe. E a seleção brasileira de handebol feminina estreou com vitória apertada contra a Croácia 24-23, o jogo que a gente esperava essa vitória muito apertada, que a seleção da Croácia é uma seleção um pouco mais fraca que a do Brasil, mas o jogo é sempre muito acirrado. Mais uma vez falar, a Shana foi a melhor jogadora em quadra, Shana que faz sempre defesas impecáveis e acaba salvando e ajudando muito o Brasil nos jogos. Shana sempre muito boa, excelente jogadora. E também no handball agora um outro grande destaque foi o jogo da França, que também foi maravilhoso de se ver. Terminou a mesma questão do Brasil e Croácia por um gol que foi tentado ainda no finalzinho, não conseguiu, mas foi um jogo primoroso. O handball também está sendo muito bom de se acompanhar. Ainda mais nesse grupo que a gente acabou de citar, o grupo da França, que no feminino que tem as melhores seleções do mundo. Hoje de manhã também já teve jogo da Coreia do Sul, que também foi um jogo Coreia do Sul e Dinamarca, um jogo muito, muito apertado, incrível de se ver. E o Brasil, que hoje vai encarar Montenegro, vai ser um adversário complicado, mas eu acho que o Brasil consegue levar tranquilo as meninas que já tiraram todo o nervosismo da estreia. Espero que tenham tirado todo o nervosismo da estreia para poder continuar bem e conseguir as classificações, que com certeza é nossa. São quatro times do grupo se classificam, são 5 equipes, então essa classificação está garantida. E para você que ainda não está sabendo do que vai rolar hoje, acesse a nossa fanpage. Lá tem o calendário do dia, das competições do dia, com os horários todos certos no horário de Brasília, para você poder acompanhar e ficar tranquilo para não perder nenhuma partida de boa do Brasil. Programa Universitária Esportiva. E vamos continuar falando dos esportes individuais. No tênis, até que em duplas, a gente teve um bom resultado no primeiro jogo, né? O Brasil ganhou com Marcelo Melo e Bruno Soares nas duplas dos Jogos Olímpicos de Londres no sábado por 2-0 com parciais de 6-2 e 6-4. Em contrapartida, André Sá e Tomás Bellucci não conseguiram derrotar Bob e Mike Bryan e perderam por 2-1. No próximo desafio em Londres, Melo e Soares pegarão o vencedor do duelo entre as duplas da República Tcheca e da Itália, que vai ser muito difícil. Pois é, e o Bellucci também, que todo mundo esperava uma estreia difícil no torneio individual. No começo até tentou surpreender o Tsonga, mas esperado, acabou derrotado 2-1 e está fora das Olimpíadas. Mas o Bellucci, é bom que se diga, porque muita gente critica o Bellucci por conta da fraqueza mental, digamos assim, dele, mas o Bellucci contra o Tsonga, não custa nada lembrar, é o 6º colocado do ranking da Federação da ATP. O Bellucci jogou de igual para igual, foi muito bem, entregou muito duro o jogo, mas ele esbarrou nas próximas limitações dele e na própria superioridade do Tsonga. Jogou muito francês, Bellucci ainda deu um aperreio, um couro muito grande, mas infelizmente não deu pro brasileiro. E a chave do Bellucci, que também não era grata de forma alguma. Você já no primeiro jogo, na primeira partida da Olimpíada, você vai enfrentar o Tsonga. Se você passar, você ia ter uma pedreira entre Andy Murray ou Djokovic, que estava jogando há pouco. Djokovic, que venceu. E se passasse de todos esses, que já era difícil, Roger Federer. Eu acho que estava complicado realmente a situação do Bellucci, mas não custava nada acreditar. Numa comparação mais ou menos interessante, dá pra dizer que o Bellucci não conseguiu fazer o que o Kitadai fez no judô, porque o Kitadai também pegou uma chave complicada, a estreia dele era muito complicada e ele conseguiu, e se superando, conseguiu chegar ao bronze. O Bellucci infelizmente não conseguiu sequer passar pelo Tsonga.
E seguindo, vamos falar do vôlei de praia do Brasil, que obteve mais 2 vitórias na etapa de classificação dos Jogos Olímpicos. Ontem foi a vez de Alisson Emanuel e Maria Elise Thalita brilharem nas areias britânicas em confronto em que a paciência fez a diferença. A propósito, Alisson e Emanuel sofreram mais do que o previsto no triunfo por 2-1 diante dos austríacos Doppler e Horst. A vitória no último set veio apenas com apertado marca de 16-14. Mais um desespero que os brasileiros passaram no domingo assistindo competições dos brasileiros. E na chave feminina, a missão de Maria Elise Thalita foi menos complexa para marcar 2-0 sobre as holandesas Meppelink e Van Jessel. Thalita e Maria Elise estiveram bem no ataque, marcando 23 pontos assim, e também na defesa com 5 bloqueios. Mais um saque, as brasileiras não se destacaram. Foram 2 aces contra 4 das holandesas. A dupla adversária, aliás, começou muito mal a partida e facilitou o trabalho do time brasileiro. Então... E seguindo aqui, vamos falar de muito jogo, foram muitas competições nesse final de semana. Vamos falar de natação, porque hoje de manhã a Joana Maranhão, depois de acabar não competindo nos 400 metros por causa da queda e do corte no supercílio, compete hoje de manhã e tá na semifinal dos 200 metros medley. Aí, quem sabe, mais bastante medalha, ela que acabou se emocionando também depois da prova por conseguir um bom tempo e conseguir essa classificação. Pra quem ainda não entendeu do que a gente falou por ela não ter competido, ela teve um mal-estar, acabou desmaiando, caiu e bateu com a cabeça, acabou cortando o supercílio e foi impedida de competir nos 400 metros. Mas foi liberada pela comissão médica tanto da Olimpíada quanto do Comitê Olímpico Brasileiro e disputou os 200 metros, conseguiu aí uma vaga bem no finalzinho, ficou com o 7º tempo, foi a 16ª no final das contas, vai aí competir a semifinal sexta-feira também, então sexta-feira todo mundo ligado que tá cheio de semifinal brasileira. Já em compensação, Caio Márcio e Leonardo de Deus ficaram de fora dos 200 metros e natação brasileira segue com um abalo aí que ninguém tá entendendo o que é que tá acontecendo. Caio Márcio mesmo, que hoje já admitiu que alguma bobeira ele fez para não ter conseguido essa classificação. E nos restos realmente esperar a César Cielo entrar nas piscinas para ver se dá uma animada nessa natação que também acabou surpreendendo Michael Phelps com as 2 primeiras provas, tanto o revezamento quanto os 400 metros medley. E na prova de hoje também, que ele também acabou não dando o que a gente esperava de melhor dele. E os chineses que já não deixaram por menos. Eles disseram que o Michael Phelps tem sorte da Ye, a chinesa Ye, que é uma dos monstros que a Joana Maranhão vai ter que enfrentar. O Phelps, segundo os chineses, o Phelps tinha sorte da Ye ser mulher, porque se ela fosse homem e enfrentasse o Phelps, ele ia tomar um caldo dentro da piscina. A imprensa londrina ela fez um comparativo dos últimos 50 metros da Ye com os primeiros 50 metros do Lott, o nadador americano. E os últimos 50 metros da Ye foram mais velozes do que os primeiros 50 metros do Lott. Só pra você ter uma noção em casa de como essa chinesinha tá voando. Vamos falar rapidinho, o Brasil também foi eliminado no tênis de mesa masculino, primeira rodada, o Goiama eliminado, o outro brasileiro também, que eu não vou lembrar. Agora, o tênis de mesa teve um destaque ontem, ninguém falou em outra coisa, que não ser a polonesa, que começou ganhou 2 sets Ela venceu a primeira rodada, acabou ganhando os 2 sets da holandesa, fez os 2 sets impecáveis, nos 2 últimos sets acabou morrendo um pouco na partida e foi eliminada. Ela foi realmente um dos destaques do domingo, todo mundo só falava nela. Ela que tem deficiência, ela não tem um braço. Sem uma parte do braço, do antebraço. Já foi campeã paralímpica. Ela é a atual campeã paralímpica. E tá aí competindo. Não, mais uma que tá vindo competindo para mostrar que daqui a pouco nós vamos sim ter uma convergência entre Olimpíada e Paralimpíada. E terminando falando dos resultados de hoje, também tivemos bons resultados no boxe. O brasileiro Julião Neto estreou com vitória sobre Pak Jong-chol e tá nas oitavas, vai enfrentar o Javier Cintron Ocasio, que venceu agora de manhã. Há pouco também tivemos vitória do brasileiro Yamaguchi Falcão contra o Sumit Sangwa, que também está na próxima fase. O boxe aí tá surpreendendo, que não começou bem no sábado e tá surpreendendo agora. Vamos ver
Brasil com chances de medalha também no boxe. O boxe feminino também, que já classificou um atleta, que lembrando que o boxe feminino só são 3 categorias, e o Brasil já passou em uma, é a estreia do boxe feminino em Olimpíadas, então quem sabe a gente não marca mais uma vez a história. Vamos falar da vela também, que o Brasil tá indo bem. Hoje tá tendo prova agora de manhã da vela, e Robert Scheid e Bruno Prata, por enquanto, continuam na liderança da competição da classe Star. Então, quem sabe, mais uma medalha. E vamos já, direto, nosso tempo tá curto, vamos falar com Flávio Meirelles. Flávio, que vai comentar os jogos do final de semana de futebol. Vamos lá, Flávio? Pois é, a gente vai falar porque o final de semana teve um grande clássico no estádio do Morumbi. O São Paulo recebeu o Flamengo e atropelou o Clube Rubro-Negro. Uma goleada contundente por 4-1, que mais do que mostrar qualidades do tricolor, mostrou aquelas velhas fragilidades do time rubro-negro. Time rubro-negro que já irritou o Dorival Júnior na primeira partida, quando ele se irritou, disse que precisava melhorar o time, pediu dinheiro para a diretoria para comprar jogadores e pediu até que o Adriano jogasse. É pouco ou quer mais. O tamanho do desespero. É pouco ou quer mais. O Flamengo voltou a mostrar muitas falhas, principalmente na defesa. O Flamengo é um time que se defende de uma forma absolutamente tenso. E a gente pode perceber isso num lance que quase acabou em gol, numa bola fácil com o Wellington para espanar a bola, e ele praticamente tocou no pé do William José, que quase fez um gol. Isso, é bom que se diga, não fosse o Paulo Vitor, ontem a derrota flamenguista seria bem pior. Poderia ser 5, 6, quem sabe 7, porque o Paulo Vitor fez pelo menos 2 milagres ao longo da partida. E por enquanto o Campeonato Brasileiro foi isso. Vamos falar também do Brasil ontem nas Olimpíadas. Seleção masculina que venceu a Bielorrússia por 3-1. Começou o jogo levando uma grande surpresa com um gol aos 7 minutos, mas no final parece que o Neymar acordou um pouco, ajudou o Pato, fez o primeiro gol, o Neymar fez o segundo e deu um belo passe para o terceiro gol do Oscar, que foi muito bonito de se ver. Parece que a seleção acordou um pouquinho no segundo jogo. E a seleção que venceu os seus 2 primeiros jogos nas Olimpíadas foi convocada hoje pelo treinador Mano Menezes para um amistoso contra a Suécia no próximo dia 15 de agosto, véspera do aniversário de Teresina, se vocês não estão lembrados. Os convocados por Mano Menezes foram os goleiros Gabriel, Neto e Renan Ribeiro, os zagueiros Bruno Vini, Dedé, Juan e Thiago Silva, os laterais Alexandro, Daniel Alves, Danilo e Rafael, os volantes Paulinho, Rômulo e Sandro, os meias Lucas, Oscar, Ganso e Ramires, e os atacantes Pato, Hulk, Jonas, Damião e Neymar. Foram 23 jogadores convocados e todos os 18 brasileiros convocados para as Olimpíadas também foram chamados, com exceção ao Marcelo, que foi expulso naquele amistoso contra a Argentina e está suspenso para a data FIFA. Volta de Ramires à seleção, Flávio. Boa convocação, Ramires de volta para ajudar essa seleção. Os jogadores não estão nas Olimpíadas, todos eles convocados com grande justiça. O caso do Dedé, que está voltando de contusão, mas tem aí um retrospecto muito bom. O caso do Paulinho, que está voando e é o melhor jogador do Corinthians. Temos o Ramires, que merecidíssima a convocação dele depois dessa última temporada pelo Chelsea. E o Jonas aí, que é o artilheiro do Valência nessa pré-temporada europeia, aí jogando pelo Valência na Espanha. Já deixando a seleção masculina de lado, vamos falar da seleção feminina, que no sábado ganhou uma vitória muito magra da Nova Zelândia, Brasil 1-0, com o gol da Cristiane, que segundo jogo, mais uma vez, foi a principal responsável pela vitória do Brasil. Ela que no primeiro jogo era reserva, estava no banco, acabou entrando, se recuperou totalmente da lesão, está de volta agora como titular e foi quem ajudou o Brasil a conseguir esses 3 pontinhos para ajudar na classificação para a próxima fase. E é muito importante que a Cristiane esteja realmente em boa fase, que ela recupere a boa fase, porque enquanto a pressão ficar só na Marta, as coisas podem não andar na seleção brasileira feminina. Se você tiver com quem dividir a pressão, a responsabilidade de conduzir esse time, fica muito difícil. Tem a Formiga, que é a única jogadora a disputar todos os torneios de futebol das Olimpíadas. Formiga aí, que inclusive eu fiquei surpreso. Meu Deus, a Formiga deve ter uns 746 anos. Já pode vir jogar no futebol piauiense. Já pode vir jogar no futebol piauiense. Diz que o River já tá de olho.
Mas são 3 jogadoras chaves aí, que é a Formiga, daquele meio campo, a Marta, que é o principal estrela desse time, e a Cristiane, que é a matadora dessa equipe. Tomara que o time não repita os erros das últimas 2 Olimpíadas, quando a gente perdeu, quando parecia muito próximo de uma vitória. Flávio Meirelles, quais são as reais chances do futebol, tanto masculino quanto feminino, de morder aí uma medalha de ouro? Chances muito boas para a seleção brasileira masculina. Eu acredito que a expectativa é maior, porque o time venceu bem os 2 primeiros jogos. É um time que fez aí uma preparação muito boa, apesar de não ter vencido a Argentina, mas naquela sequência de 4 jogos veio bem. E no levantamento que a revista ESPN fez com jornalistas de todo o país, eu citei a seleção brasileira como favorita ao ouro. E eu acredito realmente mais do que... Na semana passada a gente falou sobre a Espanha deu o vexame, não aguentou a pressão que a seleção principal tinha, trouxe para os jogos, não aguentou a pressão, perdeu seus 2 primeiros jogos de forma bem vergonhosa, é bom que se diga. E a seleção brasileira, pelo contrário, não chegou como favorita, mas está conseguindo ao longo dos jogos superar o adversário de forma, digamos assim, tranquila. É favoritaça ao ouro. A seleção feminina, eu acredito que pelo menos medalhar ela vai conseguir. Se é bronze, se é prata ou se é ouro, a gente não sabe, mas pelo retrospecto em Olimpíadas é muito provável que ela chegue às finais do futebol feminino. Falando agora dos jogos que estão acontecendo, Juliana e Larissa agora jogando contra Katrin Hotwick e Ilka Semler no primeiro set, ganhando de 13-7. Vamos ver elas que estão fazendo ótimas partidas nas Olimpíadas. É meio pretensioso falar, mas é quase certeza de medalha para Juliana e Larissa aí no vôlei de praia feminino. Agora, Flávio, rapidinho, vamos voltar aqui pro Piauí. Flávio, como é que estão os times se reforçando para a Copa Piauí? Pois é, o grande AIS do mercado de transferência do futebol piauiense é o Piauí, que começou o campeonato piauiense com um time praticamente todo amador, e para essa Copa Piauí resolveu investir, está investindo pesado. As últimas 3 contratações conseguiu aí, entre aspas, roubar os jogadores do Comercial. Veio o Barata, grande lateral direito, o Jonas, grande meio campista, e o Zé Rodrigues, grande artilheiro do futebol piauiense. 3 ótimas contratações que se juntam a já outras boas contratações. Foi o caso do Ernesto Júnior, volante revelado pelo Fluminense aqui do Piauí, que estava no Ceará, jogou no Ceará e no Boa Viagem, na Série B do Campeonato Cearense, e tem muitas peças boas. Perdeu algumas peças interessantes, como era o Boiadeiro, ótimo atacante, mas foi substituído à altura pelo Zé Rodrigues, e agora tem uma reserva de qualidade que é o Índio, que já brilhou com a camisa do Piauí. Piauí, por enquanto, nessa movimentação de mercado, é o time que nesse momento carrega a pressão de ser o favorito, por ter contratado muita gente. O Piauí contratou um time inteiro, foram 11 contratações, então sobre ele há uma responsabilidade muito grande. O Flamengo manteve a base, contratou mais 2 ou 3 reforços e também vem forte, assim como o Parnaíba, que perdeu alguns jogadores pontuais, como é o caso do Rivelino, do Erivaldo, mas trouxe jogadores que já tiveram história no clube, como é o caso do Eridon. O Eridon foi tricampeão piauiense pelo Parnaíba em 2004, 2005, 2006. Já o River tem uma equipe também interessante. Eu não sei, eles ainda estão procurando 2 zagueiros, que o setor do campo onde está mais frágil, e procura também um meia, porque ainda é um setor que ainda requer realmente reforço. É um time que promete, tem um grande goleiro. Finalmente o River tem um goleiro de classe A do futebol piauiense. E tem um meio campo bem interessante também, a base do que ficou no Campeonato Piauiense, com a adição de alguns jogadores como o Felipe do Picos, que foi muito bem no estadual. Dá para esperar muita coisa. Por enquanto, existem 2 incógnitas no campeonato, na Copa Piauí. O 4 de julho, que ainda poucos está sabendo do Colorado de Piripiri, e o Comercial, que já perdeu quase 10 jogadores desde o fim do Campeonato Piauiense, incluindo aí Barata, que era um dos grandes destaques, o Jonas, um dos grandes destaques, Zé Rodrigues, o Juari, que cresceu muito na fase final, o Cleiton, zagueiro. Lá no Comercial, quem sair por último apaga a luz, porque a situação está crítica no bode de Campo Maior. O Comercial que ainda disputa a Série D, vale lembrar, e a situação parece que vai ficar realmente mais complicada. Daqui a pouco eles vão utilizar a garotada da Ponte Preta, que é um time de juniores lá de Campo Maior. Então é isso, 2 minutinhos para encerrar o programa. Só lembrando alguns jogos de hoje. Hoje tem basquete feminino, daqui a pouquinho 12h45, Brasil e Rússia. Também tem vôlei feminino no mesmo horário, Brasil e Estados Unidos. Isso mesmo, Brasil e Estados Unidos, vôlei feminino, assistam, porque vai ser jogão. E também tem handebol feminino, Brasil
e Montenegro às 15h30. Hoje o dia tá recheado, então você não tem por que não respirar esporte aí com essa Olimpíada. O Piauí já é medalhista olímpico. Falando em Piauí, última notícia, Massaranduba confirmado no UFC Rio 3, isso mesmo, e ele lutando na categoria que ele lutava, peso leve, vai diminuir os 17 quilos, e quem sabe a gente vai ver uma luta impecável dele no UFC Rio 3. E é isso, infelizmente, Universitária Esportiva chegou ao fim o programa, que foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro, programa com participação dele, Flávio Meirelles, programa que é a realização da FM Universitária 96,7. Direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza, hoje triste um pouquinho mais pela derrota do Flamengo, e produção de Naira Macedo. Amanhã às 11 horas o Universitário Esportivo está de volta pela rádio FM Universitária 96,7 e pelo nosso site www.universitarioesportiva.com.br. Então sintonizem e fiquem ligadinhos também nas Olimpíadas para acompanharem junto com a gente. Amanhã a gente está de volta, continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.